Oi, Pierre. Boa Tudo bem tarde, com que você? prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz em participar desse projeto de vocês, que é inovador e eu acho que faz toda a diferença nesse momento que a gente está passando, né? É verdade, a Exaf tem levado conhecimento, que é o Sim. motivo da gente existir, né, professor? Então, eu também queria agradecer, dizer que tem muitas pessoas com expectativa aqui na sala, porque documentos eletrônicos, ou documentos de uma forma geral, sejam físicos ou eletrônicos, o servidor público, professora Rosângela, convive com eles diariamente e talvez não saiba exatamente como armazenar, como proteger, como resguardar, a maneira correta, enfim, talvez a gente possa auxiliar aqui hoje. Então, eu queria começar conversando com você, lembrando que o Brasil tem avançado muito na legislação nesse processo de armazenamento, acesso da informação, proteção dos dados gerados pela administração pública e também nas empresas privadas, não é só na administração pública, também nas empresas privadas. A gente pode citar uma legislação bem recente, que é a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que saiu há um tempo atrás, dando a possibilidade do cidadão de acessar informações da administração pública, e agora, mais recentemente, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Professora Rosângela, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre o contexto de todas essas legislações. Bom, Pierre, mais uma vez boa tarde a todos, né? Na realidade, isso é uma tendência mundial, né? Não que no Brasil isso seja novidade, porque eu vou contar para vocês aqui, a proteção de dados pessoais, ela é uma preocupação do governo brasileiro desde 1949. Desde a década de 40, nós temos leis que falam de dados pessoais e que dizem como é que esses dados pessoais devem ser tratados, tá? Então, assim, a gente tem uma tendência a achar que a lei saiu, ela é nova, é uma novidade, como foi a LAI. Quando a LAI saiu, foi muito badalada, né? A gente tem várias dissertações de mestrado, tese de doutorado sobre acesso à informação, mas, na realidade, a LAI não é uma novidade. O assunto da LAI, que é acesso à informação, ele já vem sendo tratado no Brasil há mais tempo, né? Mas vamos lá. Então, essa tendência de tratamento dos dados pessoais, ela é uma tendência mundial. A pioneira nisso é a Comunidade Europeia. Começa com a Comunidade Europeia, ela faz uma legislação relacionada à proteção dos dados, é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso é feito em 2016, né? Na realidade, começa a ter efeito na Europa em 2018, e o Brasil, seguindo nessa linha, ele também, em 2018, ele publica a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os Estados Unidos, por outro lado, ele é um pouco diferente, porque ele não tem uma lei federal sobre isso, né? Lá, os estados são muito independentes e eles, na realidade, eles têm várias leis que tratam sobre isso daí. Eles tiveram uma opção diferenciada, que é de fazer leis específicas, ou seja, lei para o setor bancário, para o setor médico, para o setor de seguros. Então, eles fizeram leis separadas. Agora, em janeiro de 2020, a Califórnia lançou uma lei nova, que é mais abrangente, que está relacionada à proteção do consumidor, mas que está mais ligado à proteção dos dados pessoais. E aí, provavelmente, os Estados Unidos já está pensando em fazer uma lei federal, geral, de proteção dos dados pessoais. Lá é um pouco mais complicado, tá? Segundo especialistas, o modelo ideal seria o da Comunidade Europeia, ou seja, uma lei que seja geral para o país como um todo. E foi nessa linha que o Brasil foi, né? Então, em agosto de 2018, nós temos a Lei 13.792, que fala sobre a proteção de dados pessoais. Essa lei entraria em vigor, na realidade, os efeitos dela, né? Entram em vigor agora, em agosto de 2020, né? E as suas sanções também.
Mas isso foi prorrogado para o ano que vem, para maio do ano que vem, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Mas vamos lá, tá? Então tá, essa lei é nova? Não. Se a gente olhar para trás, o Regulamento de Segurança, de Salvaguarda e Segurança de Assuntos Sigilosos, ele é um regulamento que ele é publicado em dezembro de 49, tá? Esse regulamento, ele Professor, inclusive aqui... Tem gente perguntando o nome dessa lei aí, a senhora lembra desse regulamento? Do RSAI? 1949? Ele é o decreto, agora eu não coloquei aqui, ele é de dezembro de 1949. Eu tenho só os que foram revogando ele. Ele é o Regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. Então, se a pessoa procurar, vai achar. Só colocar, vai encontrar, tá? Ele, na realidade, ele vai sofrendo uma série de mudanças, até o último decreto, que é o 4.553, que é de 2002, que revoga a última versão do RSAI. Tá? E aí esse decreto ele é revogado pela lei, pela LAI 2.527, e aí a gente passa a utilizar a LAI. Bom, mas vamos lá. Então, esse decreto lá em 49, pra você ter uma ideia, ele é que traz para a gente os rótulos, né, de ultrasecreto, secreto, confidencial e reservado, que a LAI acabou com o confidencial e a gente continua hoje com o secreto, com o ultrasecreto, o secreto e o reservado, tá? E ele diz, lá em 49, que os dados pessoais devem ser classificados como confidencial e devem ser tratados com cuidado devido, né, aos documentos com essa classificação. Então, esse decreto, ele vai passando por uma série de mudanças, e os últimos deles, as últimas mudanças, é o decreto 2134 e o decreto 4.553, esse último de 2002, e esse é o que é revogado pela Lei de Acesso à Informação. Depois, a gente tem a Constituição de 88. Quando a Constituição entra, ela entra com uma série de direitos do cidadão, né? Inclusive falando sobre acesso à informação. E essa lei, ela traz o inciso 5, né, dela, que vai falar sobre os direitos dos brasileiros, e nesse artigo, ele fala no inciso 10 sobre a inviolabilidade da vida privada, intimidade e vida privada, né? Ela traz, mas ela não regulamenta, ela fala sobre isso, mas ela não regulamenta. Depois nós temos a lei de arquivo, que é a lei 8.159, que trata basicamente da implementação da política de arquivos públicos no Brasil. É uma lei pouco conhecida, mas ela tem coisas muito importantes, e nela, inclusive, vinha dizendo que os dados pessoais deveriam ter seu acesso restringido por até 100 anos, né? Então, ela citava isso lá. Depois, a gente tem a lei 11.111, que também vem falando, ela também regulamenta o artigo da Constituição e também fala sobre acesso a documentos públicos, que os documentos, a princípio, têm o acesso público, exceto os que são relacionados à segurança da sociedade e do Estado. E, mais uma vez, ela trata os dados pessoais de forma diferenciada, né? Então, ela tem lá o tratamento dos dados pessoais de forma diferenciada. Depois, entramos com a lei de acesso, que é a lei 12.527. Que é interessante também dizer que muita gente acha que a LGPD cancela a LAI, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A LAI, na realidade, o que ela traz? Ela traz, o princípio dela é a transparência, o acesso aos documentos públicos, né? E ela traz os documentos que devem ser classificados, que são os documentos ligados à segurança da sociedade e do Estado. Ela nos dá 9 parâmetros de classificação, ou seja, eu só poderia classificar como ultrasecreto, secreto ou reservado os documentos que estão incluídos nesses 9 parâmetros. Se a gente olhar esses 9 parâmetros, inclusive, é muito difícil para um órgão público classificar um documento ali dentro, tá? Tem um item apenas, que é um item de pesquisa, que poderia incluir aí, de repente, empresas como a Embrapa, ou empresas de tecnologia aeronáutica. Tem gente da Embrapa aqui hoje, professor.
Ah, que bom, que ótimo, sejam bem-vindos. A parte dos institutos federais de educação, então alguns poderiam ser incluídos ali, e a parte também que trata de fiscalização, tem um item também que trata de fiscalização, que nós também poderíamos classificar alguns documentos ali. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? O princípio da lei é acesso público. Então, segundo a lei, todos os documentos devem ter seu acesso irrestrito, exceto os de segurança nacional e da segurança da sociedade, que constem desses 9 parâmetrozinhos ali. Então, eu teria que analisar os 9 parâmetrozinhos ali e classificar. Beleza, a lei também fala de acesso pessoal, de documentos pessoais, tá? Então, ela tem um item lá na lei que fala só de documentos pessoais, tá? E, agora, e que gerava também um grande conflito. Por quê? Porque alguns órgãos classificavam os documentos pessoais como reservados. Porque, como lá na lei, ela não dá classificação, porque ela diz assim, os documentos relacionados à vida privada, intimidade e honra, independente de classificação, deverão ter seu acesso restrito ao próprio ou ao servidor público que precisa do documento para executar sua atividade, né? E pelo prazo máximo que diz lá na lei do 8.159, ela referencia que são 100 anos, tá? Então, ela, na realidade, ela não diz para você como você trata os dados pessoais, mas ela diz que eles devem ser restritos ao próprio, e no caso do próprio estar morto ou desaparecido, aos seus ascendentes e dependentes. Então, a gente já tinha isso lá. E algumas pessoas, por não ter essa classificação, alguns órgãos, classificavam o documento como reservado, erroneamente. Por quê? Porque o documento reservado, que eu classifico como reservado, com prazo de 5 anos, obrigatoriamente ele tem que ser desclassificado, tá? Porque é o que determina a lei. Então, se eu classifico um documento de cunho pessoal como reservado, com 5 anos eu teria que desclassificar ele obrigatoriamente, aí ele cairia no público, e ele não poderia ser porque ele tem informações pessoais, tá? Então, professor, você está me dizendo que os dados pessoais, para tomar cuidado em que nível a gente vai enquadrá-los, porque senão a gente acaba liberando um dado que deveria ser resguardado por 100 anos em 5, né? Exatamente. Você não deve usar a classificação de reservado para isso. A classificação de ultra secreto, secreto e reservado da lei, ela é muito clara. Você só deve utilizar ela nos 9 parâmetros definidos lá na lei, tá? Eu acabei não colocando eles aqui agora, mas é simples, você procura lá e você tem os 9 segurança nacional, segurança de instalações, segurança dos familiares do presidente, autoridades estrangeiras, ou seja, é muito difícil para um órgão classificar um documento dentro dessas 9 parâmetros, tá? Então, por isso que a grande maioria dos documentos dentro das instituições públicas são de caráter público, exceto esses poucos que estariam ali, tá bem? Bom, aí depois da Lei 12.527, a gente tem a lei, a LGPD. E é engraçado, né? Porque, assim, as pessoas, sempre que sai uma lei, parece que isso é uma grande novidade, né? E todo mundo badala aquela lei e tal. Se a gente olhar para trás e você for ler, isso já existia. Aí você vai me perguntar, mas, professora, então por que esse danado desse trabalho já não foi feito há muito tempo atrás, desde 1949, né? E eu diria para você o seguinte, primeiro, falta de conhecimento da legislação, né? Eu tenho uma amiga, eu não gosto disso que ele fala, não, mas algumas vezes ele tem razão, porque ele diz assim, bom, lei no Brasil é igual catapora, às vezes pega e às vezes não, né? E aí, assim, na área de documentação, eu percebo que às vezes isso é uma realidade. Então, o que mudou, tá? Primeiro, as sanções. As sanções agora, elas são muito severas, né? E principalmente para empresas privadas, que podem ir de 2% do faturamento a 50 milhões de reais,
né? Isso não é por infração. Isso não é uma bobagem. Ninguém quer ter uma sanção dessa, né? Além de a falta de conhecimento e mais, Pierre, que é o principal agora, o nosso ambiente virtual. Então, hoje em dia, com o ambiente virtual, esse vazamento de dados, ele causa um prejuízo muito maior do que ele causaria lá em 1949, né? Porque em 1949, o poder de disseminação disso era muito pequeno. Eu anotei aqui, eu levantei aqui, eu não sei se vocês se lembram, em 2017, houve um assassinato da Fabiane Maria de Jesus, lá em Guarujá, São Paulo. Por quê? Ela foi brutalmente assassinada pelos vizinhos porque ela foi acusada de magia negra, falsamente. Então, isso saiu na internet, foi publicado na internet. Ela depois ficou se comprovado que ela não tinha nenhuma participação nisso daí, mas no calor do vazamento, os vizinhos mataram ela, lincharam ela, tá? E depois disso, só 5 pessoas foram condenadas por esse crime posteriormente. Então, o que eu vejo hoje, né? O poder de uma informação, de vazamento de uma informação, com as mídias que nós temos hoje, é muito grande e pode prejudicar profundamente uma pessoa. Então, eu acho que por isso também a preocupação, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, em proteger esse dado pessoal, em proteger os nossos dados, né? Então, professora, eu acho que você brincou da história da catapora, mas eu acho que quando sai uma legislação, ela acaba vindo para lembrar a anterior. Ela vai lembrando, olha, existe uma, hein? Então eu estou aqui para te lembrar. A LGPD parece que ela melhor definiu, se eu estiver enganado, o tratamento dessa classificação. Como é que a gente trataria, por exemplo, a classificação de sigilo de uma informação? Perfeito. Agora você foi perfeito, Pierre, porque foi exatamente isso, né? O que a gente tinha anteriormente? Nós tínhamos assim, o dado é confidencial. O dado deve ser protegido. As informações pessoais só podem ser acessadas pelo próprio ou por seus dependentes, né? Se morto ou desaparecido. Mas como é que eu trato isso, né? Então, eu acho que agora, qual é o grande diferencial que eu vejo da LGPD, né? Ela traz para a gente um norte, ou seja, como que eu vou fazer esse trabalho, né? Como que eu classifico essas informações? Então, o primeiro passo, ela traz 2 tipos de informações que a gente depois até vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ela traz as informações pessoais, né? E as informações pessoais sensíveis. As duas precisam ser tratadas. Não quer dizer que as informações pessoais eu não preciso tratar, eu preciso. Mas as informações pessoais sensíveis, eu devo ter um cuidado maior com ela, né? Bom, aí você falou para mim da classificação. Exato. Então, primeiro, eu preciso classificar essas informações, sejam físicas ou digitais. Este também é um outro grande problema que eu estou vendo hoje. Quem está cuidando da LGPD são as áreas de TI. É como se os dados pessoais fossem única e exclusivamente os que estão em sistema. Perfeito! Os que estão em sistema são os mais fáceis de vazar. Isso é uma realidade, tá? Mas, por exemplo, eu tenho a prefeitura lá do interior do país, né? Porque o que a gente tem que ver é que nós temos um país continental e com realidades completamente diferentes, tanto no que diz respeito a empresas privadas, quanto a serviço público. Eu também tenho empresas privadas, pequenas empresas, muitas vezes tratam com dados extremamente sensíveis, né? Por exemplo, a gente tem algumas empresas que fazem coleta de cordão umbilical e uma série de outras coisas, tratam especificamente com dados pessoais, né? Porque ela tem ali todo o histórico familiar para ela fazer essa coleta, e é uma empresa pequenininha, tá? Professor, ela não é uma super empresa. Tem uma contribuição muito interessante da Daniele dos Santos, aqui está dizendo que no caso dos processos administrativos disciplinares que se abrem dentro dos órgãos públicos, se entra como transparência passiva, porque ela está dizendo que dentro do processo
tem informações pessoais. Daniele, a gente já vai falar como deve ser tratado e armazenado e cuidado desse tipo de informação, né, professora? Isso. Perfeito. Ela tem razão. Ela está falando dos PADs, né? Que dos são PADs, os processos administrativos disciplinares. Exatamente. E esses PADs já lá na lei de acesso, eles já tinham um tratamento diferenciado, tá? Porque ali dentro, por exemplo, eu tenho suspeitas, né? E que podem afetar profundamente a vida do servidor, mas elas não foram comprovadas ainda. Então, ela precisa ter um tratamento. Mas, como você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Deixa eu só lembrar o pessoal aqui, professor, tem gente que está falando assim, tô sem áudio, tô sem imagem. No começo da live, gente, eu lembrei que aqui em cima tem um botãozinho vermelho com 3 pontinhos, você clica nele e aparece reconectar. Pode ser a minha internet, pode ser a sua, pode ser a seu provedor. Eu estou num estado, a professora Rosângela está em outro, e a gente está se ouvindo e está se vendo. Então, se houver esse travamento, vocês cliquem aqui em cima, tá bom? A Luciana está perguntando, mas a LGPD se relaciona com o sigilo dos dados? É exatamente isso, Luciana. É isso que a gente vai explicar aqui hoje, que a LGPD trata exatamente, né, professora, do sigilo dos dados. E eu queria aproveitar e emendar uma pergunta. Por quanto tempo, professora, esses dados devem ser protegidos? Bom, aí depende, né? Porque, na realidade, lá na frente, eu vou explicar um pouquinho como é que eu faço isso daí, né? Não adianta falar, eu tenho que proteger dados pessoais. Cadê eles? Onde que eles estão? Como que eu acho esses dados pessoais? Eles estão em documentos físicos? Eles estão em documentos digitais? Esses documentos digitais estão em sistema da próprio órgão? Esse sistema tem login e senha? Os que estão físicos estão armazenados ou não? Então, ou seja, o primeiro passo que a gente precisa saber é conhecer esses dados. E aí o segundo responde isso que você está falando. Por quanto tempo eu preciso desse documento? A minha tabela de temporalidade diz que eu tenho que manter esse documento por quanto tempo? A legislação me obriga a manter esse documento por quanto tempo? Então, isso vai depender de cada documento que eu estou analisando e que contém dados pessoais, tá? Uma das coisas importantes, quando a gente fala de tratamento, a pessoa tem que pensar o documento que contém dado pessoal desde a sua produção até a sua eliminação. Tá? Então, assim, se eu for produzir um documento e eu já sei que ele tem dados pessoais, no momento em que eu sento no computador para fazer o documento, o meu comportamento já tem que ser diferenciado. Porque eu já sei que aquele documento que eu estou fazendo ali, ele é um documento que contém informações especiais, pessoais. Eu vou tramitar o documento. Eu tenho que tramitar o documento de forma diferenciada. Por quê? Porque ele é um documento que tem informações pessoais. Seja um documento físico, seja digital, tudo isso eu preciso ter um tratamento diferenciado. Vou guardar no arquivo, na caixinha, ou vou armazenar no servidor. Qual é a forma de armazenamento disso? Eu tenho que armazenar de forma diferenciada. As minhas caixas têm que estar separadas numa sala só para documentos pessoais. O documento que eu estou armazenando não pode ficar no meu HD. Ele tem que ter um lugar na rede no servidor da empresa para que ele seja armazenado num lugar único, que ele possa ter um cuidado diferenciado, né? Professora, aqui eu tenho algumas pessoas colaborando bastante. A Eusiane está dizendo, e os dados pessoais dos servidores públicos? Gente, dados pessoais, sejam funcionais, de servidores públicos, pessoas físicas, até me dá um gancho, professora, de fazer mais uma pergunta, quer dizer, onde é que a administração pública entra com relação à LGPD? Porque, como bem disse a Eusiane, tem os dados dos servidores públicos. Aí o Luiz está falando aqui, se existe diferença entre informação pessoal e pessoal funcional. Porque tem um exame médico, por exemplo, periódico, se é pessoal ou funcional. Mas, Luiz, também, professora, me corrija se eu estiver errado, tem o prontuário médico de um paciente que foi no SUS, tem o documento do carro da gente que traz as informações pessoais. Então, gente, estamos falando, me corrija, professor, mais uma vez se eu estiver errado, de todos os dados pessoais que estão envolvidos no processo. E aí eu entrego a pergunta de novo, professora. Onde é que entra a administração pública com relação à LGPD? Bom, ela entra em tudo, né? E tanto que na lei ela diz o seguinte, quem tem que cumprir? União, Estados,
Distrito Federal e municípios. E a lei se aplica em qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país de sede da empresa ou do país onde estejam localizados os dados. Então, e não tem essa de dados do servidor público. O servidor público, ele tem dados que são públicos, né? É uma grande discussão que a gente tem aí, é com relação ao salário, né? Todo mundo fala, o salário é divulgado. Essa então, é uma pergunta do Marcelo aqui, se ele tem a possibilidade de divulgação ou não, no caso dos valores recebidos por servidores e seus vencimentos, por exemplo. Isso aí existe uma grande discussão que é, o valor do cargo é uma coisa e ele é público, tá? Então, por exemplo, né? A função, né, professora? Exatamente. Culpa, né? Então, vamos supor, eu sou professor nível 2 da Universidade Federal, tá? Então, esse valor de quanto ganha o professor e as alíquotas ali de gratificações e tudo, isso é público, né? Toda pessoa tem o direito de saber quanto o povo está pagando por um professor, quanto o povo está pagando por um policial militar, quanto o povo está pagando por um juiz, quanto o povo está pagando para um ministro. Agora, o meu contra-cheque, onde eu posso ter ali pensão alimentícia, eu posso ter empréstimos consignados, eu posso ter desconto definido pela justiça, isso é privado, isso é meu, isso não pode ir para a internet. Então, a diferença entre o que é público e privado é o que é... E o que é privado é o que ataca a sua intimidade, o que pode te causar prejuízo. Por exemplo, o exame médico de um servidor público, ele não é público, ele é o exame médico do pessoal, é dele, tá? Ele não deve essa satisfação. Exatamente. Então, isso por exemplo, vamos supor que eu vá lá, faça um exame e eu tenho, sei lá, vamos botar uma doença bem traumática. Eu tenho a AIDS, por exemplo, tá? Eu tenho o direito de não deixar ninguém saber isso, inclusive a minha família. Eu só falo para quem eu quiser e o médico é obrigado a garantir esse sigilo, né? Porque isso é a minha vida. E hoje isso não causa muito prejuízo, mas se a gente tivesse tempo, eu poderia contar para vocês pessoas que sofreram muita discriminação logo que a AIDS começou, que foram os primeiros a terem AIDS, onde as pessoas nem sequer falavam com eles, porque se tinha medo que a saliva transmitisse, né? Então, assim, a pessoa tinha muito prejuízo com isso. Então, o que é pessoal é o que pode te causar prejuízo, a sua intimidade, a sua honra, e você tem o direito de manter isso só com você. Tá? Credo sua também? Família pode saber. Credo também, professor? Oi? Credo, religião também entra nisso, né? Sim, também. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, eu estou lá no RH, trabalho no RH, a esposa de um funcionário veio me pedir o contra-cheque dele. Eu vim buscar o contra-cheque de fulano, eu sou a esposa dele. Legalmente, ela não pode levar o contra-cheque dele. Olha. A não ser que ela me apresente uma procuração dizendo que ele deu autorização para ela levar o contra-cheque dele. Isso é a vida dele, né? Então, ela é esposa dele, mas ela não é ele, né? E ele tem o direito de não querer. A mesma coisa com relação às doenças, né? Agora, posso fazer uma perguntinha que eu acho interessante aqui? A Ana está perguntando. Pode. A gente conhece bastante o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, muitos estados estão usando, lá tem nele os dados pessoais de parceiros que disponibilizam seus dados pessoais, parceiros, pode ser empresas, né, a fim de contrato de parceria. Ela está perguntando se todos os processos que têm esses dados devem, então, ser tratados como restritos ou sigilosos? Olha, isso é interessante. Essa pergunta foi ótima, tá? Porque, na realidade, sigiloso são só os documentos previstos naqueles 9 parâmetros da lei que estão relacionados a ultrasecreto, secreto e reservado. Isso é sigiloso, tá?
Esse outro, ele tem a restrição por ter dados pessoais. Então, ele vai ser classificado como como informações pessoais e vai ter o tratamento de informações pessoais. Mas ele não recebe a classificação de sigilo de secreto, ultrasecreto ou de reservado. Essa pergunta foi muito boa e ela causa muita dúvida muitas vezes, tá? E tem que tomar cuidado com isso. Eu não classifico documento pessoal pelos rótulos de classificação da lei. Eles são tratados como documentos pessoais, têm um acesso restrito, às vezes até por muito mais tempo do que a documentação que é classificada pela lei, mas ele não pode ser classificado pela lei. Tá bem? Professora, a Lourdes também está falando sobre os exames, está perguntando assim, por que o presidente foi obrigado a mostrar o dele? Você entender, Lourdes? Ele não foi obrigado, não, ele foi pressionado, é diferente, né, professora? São coisas diferentes. Na realidade, isso aí é difícil, né? Porque isso daí é uma decisão judicial, né? Ele não foi obrigado, só dizer isso, Ele foi pressionado pela imprensa. Judicial, ele tem que cumprir, não tem outro jeito, né? O caso dele foi muito específico aí, tá? E toda a legislação fala sobre isso, né? Quando existe uma decisão judicial, cai por terra isso daqui. Você pode até contestar, mas você vai ter que mostrar. Não tem Ela é soberana, jeito, né? Tá? Professor, a Yolanda também está perguntando um diário de classe, de sala de aula. Eu não sei se ela pode ser da universidade, Instituto Federal, as notas semestrais dos alunos de graduação. Está perguntando se o diário de classe pode ser ostensivo, se essas notas ela pode deixar no sistema, como é que funciona isso? Não deveria. Isso é interessante, porque outro dia, às vezes até por ingenuidade, eu vi um professor publicando as notas do doutorado, alguma coisa assim, no Facebook. Eu sei que logo depois ele retirou, assim, foi assim, ele publicou e tirou, logo depois. Por quê? Porque o que a gente protege, tá? Tudo que tem caráter discriminatório. Então, por exemplo, a nota pode ser considerada um caráter discriminatório, né? Eu posso ter tirado, por exemplo, 2, 3, eu posso não ter ido muito bem, né? E eu posso não querer que as pessoas vejam aquilo. Aquilo pode não ser, por exemplo, o meu CR, né? Que é o coeficiente lá de aproveitamento da universidade. Eu posso querer que ninguém veja aquilo. Aquilo pode depor contra mim, né? E eu posso ser um excelente profissional, mas por pela roupa da juventude, né? Na época eu não tinha um CR tão bom. Então, assim, o diário, as notas gerais dos alunos, né? Elas devem ser privadas, ou seja, só o aluno deve ter conhecimento da nota dele, né? Isso não deve ser divulgado, tá? Agora, o diário de classe tem uma diferença, que é a descrição do que foi dado, né, as matérias, e o que é a nota em si. A descrição das matérias, aquilo ali não tem nenhum problema, tá? Mas a questão das notas e das presenças, falta ou não, também deve ser previsto, tá bem? Diga. Professora, só estou dizendo aqui que muitas colaborações no chat, a Lourdes está contribuindo aqui, dizendo que o Supremo obrigou, em alguns momentos, o exame do presidente, mas o exame de Covid, de um modo geral, não deve ser mostrado, entra nessa que a professora explicou. Bom, professora Rosângela, a nossa live se propõe a dar 5 passos imprescindíveis para a implantação e proteção do armazenamento de documentos e informações geradas pela administração pública. Vamos para o primeiro? O primeiro seria a identificação, a avaliação e a classificação da informação. Como é que se dá essa primeira etapa, professor? Vou repetir, tá? Vamos. Gente, tem gente perguntando, essa live vai ficar para depois? Gente, depois dessa segunda websérie que a Exaf está fazendo, que acaba no dia 25 de junho, na outra semana depois dela, vocês vão receber um e-mail, vai ter reprise, vocês podem ver, rever, enfim. Então, anotem aí, primeiro passo, professor Rosângela, identificação, avaliação e classificação da informação. Como é que se dá esse primeiro passo? Beleza, vamos lá, né? Então, eu vou voltar só um pouquinho, só para eu falar sobre a diferença das duas, tá? Então, nós temos 2 tipos de informações pessoais, né? As informações pessoais, são o que eles chamam de dado pessoal, que é uma informação relacionada à pessoa natural,
que identificada ou identificada, ou seja, qualquer dado, número de CPF, identidade, passaporte, isso são os dados pessoais, tá? E os dados pessoais sensíveis são aqueles que são os discriminatórios, aquilo que eu falei antes, né? Ele tem um potencial discriminatório. Então, é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde em geral. Tá? Tudo isso é sigiloso, né? Sim. E a vida sexual também, tá? Então, todos os dados da saúde e dados da vida sexual. Dado genético ou dado biométrico. Desculpa, professor, eu falei errado. São sensíveis, né? São sensíveis. Sensíveis, isso. Não são sensíveis. Exatamente, sensíveis. Então, vamos lá. Quais são os passos, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é parar para pensar o seguinte: eu vejo muito as comissões de LGPD preocupadas em como proteger, tá? Mas esse é o primeiro passo? Não. O primeiro passo é proteger o quê? Onde eles estão, né? Então, a mesma coisa, gente, que eu vou falar agora, aconteceu com a LAI, tá? A LAI foi ótima, eu achei que ela trouxe um avanço grande realmente para gente, tá? Mas se você pegar uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, grande parte da informação que era solicitada no âmbito da LAI não era respondida, tá? Ou era respondida dizendo que não conseguiu localizar. Ou seja, a resposta não era a positiva, não era a que o cidadão esperava. Tá? E aí eu te pergunto, a culpa é do funcionário? Ele quis omitir a informação? Ele quis esconder a informação? Quem conhece o Brasil, quem conhece os órgãos públicos, quem conhece a informação nos órgãos públicos, sabe que ele simplesmente não localizou essa informação. Porque a gente não tem esse tratamento dessa documentação e dessa informação no país. Essa é a grande realidade. A gente entra nos órgãos, nós temos depósitos de documentos, com quilômetros de documentos armazenados, com caixas uma em cima da outra sem nenhuma identificação. Caixas que vão para as empresas de guarda externa sem identificação nenhuma. Ninguém sabe o que tem dentro daquelas caixas. Então, a LGPD é a mesma coisa, ela não é diferente da LAI, tá? Então, o primeiro passo, eu preciso identificar esses documentos, avaliar essa informação. Ela é pessoal sensível? Qual nível de risco eu estou correndo com essa informação? Então, isso é o primeiro passo, tá? E aí eu bato num outro ponto, que é: esse dado, ele nasce assim, eu hoje tive vontade de perguntar para o Pierre a número da carteira de identidade dele e coloquei aqui. Hoje eu solicitei ao Pierre que me informasse o número de passaporte dele. Não. Esses dados, eles nascem quando eu executo a minha atividade, tá? Então, eu estou lá, eu vou conceder um auxílio natalidade, por exemplo. Na concessão do auxílio natalidade, ou eu vou fazer a matrícula de um aluno na universidade, tá? Ou eu vou atender um paciente lá na UPA, no pronto atendimento aqui no Rio de Janeiro, ou dentro de um hospital. Então, quando eu vou executar a minha atividade, eu registro essa atividade em um documento. E é este documento que vai conter esses dados pessoais. Então, o primeiro passo é eu identificar quais são as minhas atividades e quais são os documentos que eu produzo nessa atividade. Professora, tem uma colaboração da Aline, que foi uma dúvida minha quando eu bati um papo com você antes de começar a live. É aquela questão dos prédios públicos, lembra? Muitas vezes tem um cadastro lá onde você tem que preencher, você tem que apresentar um documento. Tem gente que pede xerox desse documento, eu não sei se pode. A administração pública pode guardar esses dados ou deve guardar esses dados? Também tem esse momento, né, professora? Tem, e vou te dizer mais, é uma coisa que eu sempre falo.
Quanto mais você coletar, maior a sua responsabilidade em preservar, tá? E manter o acesso disso daí. Então, por exemplo, nessa fase de identificação, um bom exercício para você fazer eu tenho um formulário lá de matrícula do aluno. É rever o que eu estou pedindo na matrícula do aluno, né? Eu preciso de todos esses dados que estão aqui na matrícula do aluno. Quanto mais dados eu tiver ali, maior a minha responsabilidade em manter esses dados. Então, eu preciso, nesse momento da identificação, também analisar os meus documentos, se eles precisam dessa informação, né? Então, eu vou fazer um controle de entrada e saída no meu prédio, né? Lá no meu órgão. Eu preciso ter xerox da identidade da pessoa? Qual a importância disso para mim? Se eu já tirei uma fotinha dela, se eu já peguei o número, por que eu tenho que tirar xerox, né? Isso é uma responsabilidade, porque mesmo que eu elimine ela depois, eu tenho a responsabilidade de eliminar com segurança. Então, no momento da identificação, a gente tem que tomar cuidado com isso. Encontrei a minha atividade aqui é atendimento ambulatorial, tá? Então tá, no primeiro atendimento eu tenho um formulário de triagem que eu faço aqui. Primeiro passo, esse formulário, né? Esse formulário, os dados que estão aqui são mesmo necessários? Tem algum que eu possa evitar? Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo, eu estava em um órgão e ele fazia empréstimo de quadros. Era um órgão de cultura e fazia empréstimos de quadros para exposição. Nesse empréstimo, ele fazia um formulário onde ele tinha uma série de dados, inclusive número de passaporte da pessoa. Então, qual é a finalidade de eu coletar o número de passaporte para eu fazer um empréstimo de uma obra de arte, por exemplo? Então, precisamos começar a analisar isso, né? E reduzir o número de dados que nós temos. Uma vez eu identifiquei, aí eu vou identificar o conteúdo do documento. Identifiquei lá os dados, né? Que tem nos documentos. Aí eu vou verificar. É um dado pessoal? É um dado pessoal. É um dado pessoal sensível. Se é um dado pessoal sensível, eu tenho que ter um outro olhar para ele, né? CPF professora? Sensível? Oi? CPF? Não, né? Não. RG e CPF não, ele é um não, dado né? pessoal, mas ele não é um dado... A boa forma de você pensar o dado pessoal sensível é você pensar que é o dado que tem poder discriminatório. Constrangimento. Tá? Ou seja, exatamente, que pode te causar um certo constrangimento, né? Então, isso é o que a gente tem que se preocupar. Porque, desculpa, o Francisco Chagas está falando que os contratos da administração pública têm o nome do ordenador de despesa, tem o RG, tem o CPF, se esses contratos devem ser tratados. Francisco, sim, a resposta é sim, e já a gente vai falar como. Por favor, professor. Sim, ele deve ser tratado, ele não pode ser exposto, tá? Mas não como um dado sensível, né? Essa é a diferença. Beleza. Então, quando eu identifico esse dado, e aí eu volto a você falar assim, né? O que a gestão de documentos tem a ver com isso, né? Na realidade, se os órgãos tivessem uma boa gestão documental implementada, eles já teriam a identificação dos tipos documentais, né? E já teria a identificação desse conteúdo e agora ele teria só que analisar se ele é um dado pessoal ou não, tá? Como eu não tenho isso, eu vou ter que começar do zero, né? O que eu vejo hoje? Às vezes, planilhas de Excel, os órgãos distribuindo planilhas em Excel e o gestor coloca ali se ele trata dados pessoais, tá? Primeiro lugar, isso é completamente ineficiente. Por quê? A pessoa não vai lembrar todos os dados pessoais que ele trata no dia a dia na cabeça dele. Então, o mais correto é você pegar algo que é palpável. O que é palpável? É o documento que registrou a atividade dele. Então, se ele analisar esses registros da atividade, aí sim ele vai conseguir identificar esses dados, tá? Então, muito cuidado com isso. O ideal é que a gente consiga fazer a identificação desses documentos e nessa identificação, se tem dado pessoal e se ele é pessoal sensível. É sensível. Beleza, é sensível. Se ele é sensível, eu tenho que fazer uma segunda análise, tá?
Qual o risco que eu estou correndo com esses dados? Esses dados, eles são físicos ou são digitais? O primeiro passo. Quantas pessoas acessam esse dado? Tá? Por quantos setores ele passa? Empresas externas, pessoas externas acessam esse dado, tá? do meu órgão, e quanto mais respostas negativas eu tiver às minhas perguntas, mais crítico está a situação de controle desse meu dado, né? Então, a gente precisa fazer, o primeiro passo é esse, é fazer essa avaliação, identificar os documentos, identificar onde estão esses dados, por onde eles passam, quem acessa eles, quem trabalha com esse dado e como é que ele está hoje, né? Ele é físico, ele é digital, ele está em sistema. Se está em sistema, o sistema tem login e senha, a tramitação é criptografada, o login e senha é individual, ou os setores compartilham login e senha. Então, eu preciso também avaliar o nível de risco que eu estou correndo com essa informação que é sensível. E aí eu acho que esse é o segundo passo, né, professora? A Cristiane está aqui falando que as clínicas médicas tiram cópia dos documentos da gente, para o guia de plano de saúde. Ela pode exigir que as clínicas tenham um plano de proteção. Cristiane, você não pode exigir, não. É lei, ela tem que ter. E o vazamento desses dados causa um dano muito grande, e a gente vai falar sobre sanções daqui a pouco. Eu estava dizendo, professor, que a gente pula, então, para um passo 2, que é o nível de proteção. Esse seria o segundo passo para a implementação da proteção de dados da administração pública. Qual é o nível de proteção que esses dados precisam? Lembrando que esses dados, como você bem disse, envolvem dados pessoais, demais documentos gerados pelos órgãos públicos. Eu estou falando aqui dos processos que o pessoal está perguntando aqui aberto, editais de licitações, vamos lá, o que mais? Documentação de licitante, prontuários médicos e muitos mais. Com essas informações, como é que elas devem ser gerenciadas pelas instituições? A gente queria entender um pouquinho sobre esse segundo passo do nível de proteção. Beleza, então vamos lá. O primeiro passo foi eu identifiquei. Então, eu tenho dados pessoais, eu tenho dados pessoais sensíveis. E não que os meus dados pessoais não precisam ser tratados, eles têm que ser tratados também e eu tenho que dar um cuidado a eles, tá? Os pessoais sensíveis, esses eu tenho que ter um tratamento completamente diferenciado com ele, tá? Por exemplo, um PAD. Eu posso acessar no PAD o que diz respeito a mim. Mas se o PAD dizer respeito a mim, dizer respeito ao Pierre e a outra pessoa, eu posso acessar o que está relacionado à minha pessoa, mas eu não posso acessar o que está relacionado ao Pierre. O Pierre pode ver a parte dele, mas não pode ver a parte que está relacionada a mim. Então, quem tem que dar o tratamento a isso é o órgão. Primeiro passo, os funcionários precisam estar cientes disso e assinar documentos dizendo que estão cientes de que trabalham com dados pessoais, que estão cientes que necessitam dar um tratamento diferenciado para ele, e esse tratamento ele vai desde a produção até a manutenção. Então, eu vou produzir o documento, eu não posso deixar que qualquer pessoa tenha acesso a ele, eu não posso produzir um documento que tem dados pessoais sensíveis e deixar em cima da mesa, por exemplo, e sair para almoçar. Eu não posso armazenar os meus documentos de dados pessoais junto com o restante da documentação. O RH, o arquivo do RH tem que ser fechado, a chave, não pode ter um acesso livre de pessoas dentro desse arquivo, né? Porque ali ele tem não só dados pessoais, como ele também tem dados pessoais sensíveis. Então, eu preciso ter esse tratamento. Se essa informação está no meio digital, eu preciso ter controle de login e senha. Ao dar o login e senha, eu preciso ter a assinatura do funcionário de que ele é responsável, que aquela senha ela é pessoal e intransferível. Ele não pode dar, inclusive o Código Civil, ele prevê demissão sumária para funcionário que permite acesso a qualquer tipo de dado nos sistemas de governo com seu login e senha. Agora, você imagina se o dado for um dado pessoal ou se for um dado pessoal sensível, né? Então, eu tenho que ter todo esse cuidado. A
até o momento de eliminação também. Eu vou eliminar essa informação, eu não posso eliminar de qualquer forma, eu vou ter que triturar, vou ter que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos ter um tratamento todo diferenciado por isso. Muita atenção às pessoas que são custodiantes desses dados pessoais, tá? Chefe de RH, chefe de protocolo, pessoal da área de saúde, pessoal da área de ambulatório, né? Tem que ter um tratamento completamente diferenciado. Professora, lembrando aqui, a Letícia está falando, professora, pode explicar como implementar uma boa gestão documental? Letícia, esses passos são exatamente para isso que nós estamos fazendo agora, tá? Deixa eu ver mais uma vez. Pessoal, internet travando. Eu estou falando com a professora Rosângela, ela está num estado e eu estou em outro. Eu estou vendo a professora Rosângela. Então, pode ser que seja a sua internet. Aqui em cima tem um botãozinho vermelho, com 3 pontinhos, você clica nele, aperta reconectar, que ela melhora. Certificados da nossa live, que vão poder ser emitidos no final. Lembrando, ao final da live, eu vou explicar como você vai solicitar o seu certificado. Não é enviado automático, a não ser que você solicite. Aí sim. Professora, continuando aqui, deixa eu só, uma colaboração da Eleonora aqui, se pode esclarecer no caso do SEI, processos com cópias de documentos pessoais devem, então, ser classificados como restritos? E a hipótese legal seria informação pessoal? Seria isso? E no caso de um processo tipo pessoal, a ausência remunerada que contém atestado de acompanhamento, ela deve classificar da mesma forma? Sim, no sistema, ele deve ter a classificação, não só a classificação de pessoal e a hipótese, né, de classificação não, a restrição de acesso e a hipótese de que ele é um documento pessoal, mas além disso, o sistema tem que ser capaz de tratar isso também. Porque o que a gente vê muitas vezes eu vou lá e classifico, boto lá bonitinho, ele é um documento pessoal, mas o sistema não tem ação nenhuma sobre aquele ali. Então, uma vez que eu coloquei como restrito e coloquei a hipótese como um documento que contém informações pessoais, o sistema tem que ser capaz de controlar acesso, de não liberar acesso, ter um certo tipo de criptografia para que eu consiga tramitar isso aí, ele não pode armazenar isso como dados abertos em qualquer lugar. Então, assim, quando a gente vai selecionar, e agora, com essa história do home office, os órgãos partiram para a gestão eletrônica, digamos assim, né? De qualquer forma. Né? Talvez tenha muito cuidados, né? Isso precisa ter muito cuidado, tá? Porque eu não posso simplesmente sair enviando os documentos para o meu funcionário que está trabalhando em casa sem nenhum cuidado com relação a isso daí, né? Porque a responsabilidade é do órgão. Essa é a dica que eu queria te pedir, professora. Antes, a Ana está dizendo no chat que seria necessário um mapeamento prévio de todos os dados sensíveis recebidos ou produzidos pelo órgão. Sim, Ana, esse é o passo 1, tá? É o para avaliar e classificar a informação. Esse é o mapeamento. Professor, então vamos lá. O servidor foi para casa, home office, está com comunicação com o órgão. Eu queria te perguntar sobre dicas de armazenamento. Que dicas que você daria para o pessoal que está assistindo a gente aqui para a guarda dos documentos, tanto na forma física quanto na forma digital? Que dicas que a gente pode dar para o pessoal? Olha só, Pierre, eu sei que você está me perguntando isso porque a gente tem N formas de órgãos e de pessoas que estão trabalhando em casa, né? Nós temos desde a empresa extremamente preocupada, que tem que tem o seu sistema próprio, que o funcionário tem uma chave única que entra no sistema e trabalha, como nós temos aquele outro que usa o Zoom e manda os documentos. Eu ia falar agora, né? A gente viu recentemente o Zoom está com um problema de segurança, né? Sim. E mais, assim, o que o funcionário tem que pensar, tá? Ele, principalmente se ele é o executor daquela função, daquela atividade, ele é o responsável por aquele documento, tá? Então, se houver vazamento, ele vai ser tão arrolado quanto o diretor do órgão, quanto o responsável, né, pelo tratamento desses dados. Então, se eu estou em casa hoje, eu recebo os documentos para trabalhar por e-mail, seja lá como for, eu preciso ter um cuidado diferenciado no meu computador para isso, tá? E aí, gente, vou dizer para vocês, é bastante complicado isso, tá?
Porque uma vez que eu gravo no meu HD um determinado documento ou qualquer coisa, pra vocês terem uma ideia, se eu apagar esse documento no meu HD, na realidade eu estou só tirando o caminho para chegar até ele, mas ele continua lá, né? E se esse HD for tratado por uma pessoa especializada, ele consegue recuperar até 36 vezes de regravação ali, tá? Então, assim, é complicado, isso não é um assunto fácil. A gente, na realidade, no país, a gente ainda é um pouco amador com relação a esse tratamento, tá? Então, assim, eu aconselharia as pessoas a terem muito cuidado com relação a esse trabalho, principalmente se tiver de home office. Mesmo que não tenha o apoio, assim, um site próprio da empresa e tudo, você tenha cuidado no tratamento dessa informação, porque, querendo ou não, se esse vazamento acontecer, você vai acabar sendo arrolado também nisso daí, tá? E os documentos físicos, professora? Agora, lá no órgão, como é que a gente pode também dar essa dica de proteção? A mesma coisa, assim, eu não vejo diferença nenhuma, a não ser na forma de armazenamento, do físico para o digital. Ele tem que ter essa proteção também, tá? E ele tem que, primeiro, ele tem que ser identificado, ele tem que ser classificado. Uma vez que ele seja identificado e classificado, ele tem que ser mantido separado do restante. Eu tenho que analisar qual o impacto disso na minha empresa, né? Então, por exemplo, você entra hoje, às vezes, em hospitais, o arquivo médico do hospital é totalmente aberto, né? Não para pessoas externas, mas às vezes todos os funcionários passam ali, pegam o prontuário médico que quer, devolve o prontuário. Às vezes os exames mesmo que são feitos nos laboratórios, que são os laboratórios e aí, gente, não precisa ir para órgão público, não, tá? Pega faz um exame no laboratório, hoje eles estão tendo um pouco mais de cuidado com isso, mas até pouco tempo não tinha, tá? Pega aquele protocolozinho que ele te deu lá e manda seu vizinho ir lá buscar seu exame. Ele vai pegar o exame, tá? Sem nenhuma autorização para isso. Então, a gente precisa tomar cuidado. Lembrando que marido não pode, né? Eu peguei da minha esposa mesmo atrás, eu peguei e me entregaram. Não. Ela tem que te autorizar a pegar, tá? E esse prontuário não é uma autorização, tá bom? Esse prontuário, ele não é uma autorização. Outro dia eu fiz um exame aqui na Barra, bastante interessante, e o dia que eu fui pegar, o cara me pediu, inclusive, a minha carteira de identidade. Para saber se era você. A pessoa já está, as empresas já estão começando a tomar mais cuidado com relação a isso, né? Porque eu sou uma mulher, eu estava pegando de uma mulher, mas quem garante que sou eu? Né? Então, ele pegou a minha identidade para comprovar que eu era a pessoa a qual o exame se dizia, tá? Professora, quero lembrar aqui, a Neila está perguntando se existe algum modelo padrão para o documento, para um funcionário assinar como ciente e responsável pelos dados, se cada lugar cria o formulário, ou, sendo editada a lei, ele já tem que estar ciente que ele está responsável. Na realidade, com a lei, ele é o responsável, né? Ele já se torna responsável. Agora, para a segurança da instituição, é importante que, principalmente quando ele receber login e senha, essas coisas, ele assine dizendo que está recebendo login e senha, que tem ciência de que aquele login e senha pessoal é intransferível, que ele vai cuidar daquele login e senha, né? E não tem um modelo prévio para isso, não. Você tem que criar um modelo realmente para fazer isso daí. Não existe um modelo próprio para isso, tá? Tá, a Eusiane está perguntando aqui também, isso tudo deve estar pronto para agosto? A gente já tem uma informação que já foi para o ano que vem, né, professor? Deveria estar para agosto, agora está para maio de 2021, tá? Agora, gente, não dá para deixar para maio, isso não é fácil de implementar, não é uma coisa simples de implementar e pode trazer uma avalanche de problemas para os órgãos, tá? Desde pequenininho, porque agora, qual é a grande diferença? Eu, como titular do dado, vou denunciar o órgão. Então, ou seja, não é mais só a agência de proteção dos dados que pode denunciar o órgão. Não, houve um vazamento de um dado meu e eu posso entrar na justiça e posso denunciar
comprovando que isso aconteceu, né? E dependendo do dano que isso me causou, o órgão vai ter que me ressarcir disso daí. Órgão ou empresa privada, tá? Outra coisa, venda de base de dados. Isso é uma coisa extremamente importante, tá? E que tem que ter muito cuidado. E às vezes não é venda, é vazamento. Eu me lembro que há muitos anos atrás, a gente recebeu telefonemas de todas as empresas de consignado oferecendo produtos, né? Isso há uns 15 anos atrás. O que tinha acontecido? Vazou a base de dados de funcionários da instituição. Isso é óbvio, porque como é que o cara sabia o telefone de todo mundo, qual era a sua função lá dentro, qual era o seu salário, ou seja, ele tinha todas as informações para te oferecer um produto diferenciado. E não foi para uma empresa, foi para várias empresas, né? Isso pode ter sido, inclusive, venda, né? Ou, naquela época não tinha isso muito bem detalhado, mas agora tem. É isso que eu ia falar agora. O Renato, professor, está dizendo aqui que hoje os sistemas de administração pública têm login e senha, que ele está sugerindo que podia ter uma assinatura digital. E eu vou associar a pergunta dele à questão do envio para a nuvem, tomar cuidado com isso, o servidor do órgão. Eu sei que tem muita gente da TI aqui, mas isso também é, pelo que eu entendo, uma via de mão dupla, né, professor? De quem acessa os dados e quem guarda os dados. Então, esse acesso, como o Renato falou, login e senha, cuidado. São cuidados básicos, cuidado de passar o login para terceiros, né, professor? O ideal, tá? O ideal, quando a gente fala de gestão de documentos, tá? Principalmente documentos públicos, se eu vou trabalhar com sistema eletrônico, é certificado digital, tá? Para mim, é impossível conceber eu implementar um sistema de gestão eletrônico de documentos utilizando login e senha. Apesar da medida provisória 2.200, lá no artigo 10 dela, prevê que eu posso utilizar. Ela me permite, desde que a outra parte concorde e não conteste, tá? Então, por exemplo, eu tenho um contrato com uma outra empresa, um órgão público, eu tenho uma empresa, estou em contato com... a gente pode assinar os contratos e mandar documentação via login e senha? Pode, mas a empresa deveria pegar a minha autorização para isso, porque é o que a medida provisória determina. Eu tenho que concordar. E se lá no futuro eu contestar isso daí, aquele documento, aquela assinatura, isso pode dar um problema seríssimo para o órgão. Então, a princípio, eu só poderia imaginar login e senha naquela fase do documento interna, onde eu ainda não tomei a decisão final. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma concessão de auxílio natalidade. Ali, a análise da concessão, a informação sobre a concessão, isso daí eu poderia usar o login e senha, mas no momento em que eu fiz o documento que autorizou o pagamento do auxílio natalidade, isso deve ser assinado por um token, por um certificado digital, que é o que vai me dar a garantia do não vazamento dessa informação e nem adulteração. Professor, a gente já vai falar de vazamento de dados, que o Jerônimo está perguntando. Eu estou no teletrabalho, uso e-mail corporativo, o WhatsApp, se alguém entrar no Wi-Fi da minha casa e vazar informação, eu sou responsável. A gente vai falar sobre vazamento já. Vamos para o terceiro passo? Gente, anotem aí, terceiro passo, implantação de uma gestão de dados. Eu sei que em muitos momentos a professora Rosângela já até falou sobre isso aqui, mas eu queria ouvir mesmo quais são os dados realmente que devem ser coletados, professora, quem teria permissão para acessar esses dados e, completando, como é que eu garanto o controle de acesso desses dados? Você falou agora mesmo de alguns, mas eu queria entender melhor sobre essa gestão de dados. Primeiro, quais são os que devem ser coletados e quem pode ter acesso a esses dados? Então, a gente começou lá que o primeiro passo era você identificar eles, né? Então, quando você identifica esses dados, você está identificando quem é o produtor dele, você está identificando por onde que ele tramita, né? Por onde esses dados tramitam, você identifica, inclusive, se ele vai para fora, ou seja, se ele sai do seu órgão, você identifica
você identifica se ele é sensível ou não, e você identifica se ele é físico ou digital e onde que ele está sendo produzido hoje. Então, a base para o seu trabalho é esse passo 1. Por quê? Porque o passo 1, e aí, gente, vou falar só um pouquinho aqui, porque se a gente tivesse implementado, se no Brasil a gente implementasse a gestão documental como as normas da ISO determinam, tá? Que a 15489, o conjunto da 30300, 30301, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Porque precisaria de treinamento para isso. Aí é uma aula de um dia. Então, se a gente tivesse esse trabalho, a gente já teria isso pronto. Mas o Brasil, lá naquela lei que eu falei, lá na 8.159, lá em 91, quando ele fala sobre política de arquivo, o que ele exige, né? O nível 1 da Unesco, de gestão documental definido pela Unesco. Qual é o nível 1? Né? Que é identificar os documentos e o prazo de guarda deles. Por quê? Porque a preocupação é massa acumulada, é não ter muito documento acumulado. Se eu faço gestão com esse princípio do nível 1 da gestão documental, ela não vai me servir para a LGPD. Essa é a grande diferença, tá? Para a LGPD, eu tenho que fazer o que a gente chama de esquema de metadados. Esse esquema de metadados é onde eu avalio o documento. E nessa avaliação é que eu vou definir qual é o conteúdo dele. Nesse conteúdo, eu defino se algum desse conteúdo é dado pessoal. E aí eu defino por onde ele tramita dentro da minha instituição, tá? Defino se ele é digital, em que sistema ele está armazenado. Defino por quanto tempo eu tenho que manter. Quem é o custodiante desse documento? Se ele vai para fora, né? Uma vez com esses dados na mão, aí é a minha fase de implementação. Na fase de implementação, se o meu sistema é eletrônico, por exemplo, como sei, o sistema eletrônico de informações, eu já defini o trâmite aqui, não defini? Então, só quem vai acessar o documento é por onde ele passa, é esse trâmite predefinido aqui, tá? Então, nesse momento, eu vou dizer quem pode acessar. Ele tramita por esses setores, então são esses setores que vão acessar. Mas o PR também quer ver. Negativo, o PR não faz parte desse trabalho, né? Ele não executa essa atividade. Então, ele não tem necessidade de conhecer. A gente tem uma coisa muito interessante em segurança de informação que chama need to know, que é a necessidade de conhecer. Eu não preciso ter acesso a informações que o meu trabalho não exige. E aí, o primeiro passo é esse, gente, definir quem é que acessa esse documento, tá? E o segundo passo é definir como é que é feito esse acesso. Se o documento é físico, como que eu tramito até essa pessoa que vai acessar? Se o documento é eletrônico, como que é esse trâmite? É num canal seguro? É com uma criptografia? É com login e senha? Como que eu vou definir esse acesso? Então, eu sei que eu estou falando para prefeituras que às vezes não tem nada disso, tá? Mas o básico vocês têm que ter um carimbo de que o documento é pessoal e um tratamento diferenciado para ele, ou seja, ele vai ser guardado separado, ele vai ser tramitado de forma diferenciada, tá? Professora, em breve, só lembrando o pessoal que está nos assistindo, agora 442 pessoas na sala, eu estou me sentindo num auditório lotado. Em breve, vai lançar o EAD de gestão de documentos, tá? Em breve vocês terão acesso a esse treinamento. Bom, vamos falar do famigerado vazamento de dados, porque é um risco que corre, né? Todo mundo que lida com dados, você acabou de falar em prefeitura, que às vezes tem uma estrutura mais precária, tem uma sobrecarga em cima dos recursos humanos, né? E é um problema que assola ainda mais com a nova LGPD. Então, eu queria saber quais são as sanções possíveis e ainda, um cidadão pode processar um órgão público, professor? Sim, pode. Nossa. Pode processar um órgão público pelo vazamento do dado dele sem problema nenhum, tá? Vou dar alguns exemplos de vazamento aqui. Boa. A gente está numa época de internet que agora está vazando um monte de coisa. Tem gente pegando perfil de político, botando até cartão de crédito da pessoa no Twitter, em rede social. Muito preocupante. Vamos lá.
Eu separei 3 aqui que eu achei que são mais assim, interessantes, tá? O primeiro, vocês se lembram do vazamento do imposto de renda da filha do José Serra, quando ele era candidato a presidente? Eu não era nascido, professor. Era nascido. Brincadeira. Tudo bem, eu já estou mais velha, mas você já era nascido. Bom, vamos lá. Então, naquela época a gente já tinha a 11.111, a gente já tinha a LAI e os dados vazaram. E isso foi na Receita Federal, que é um órgão grande, é um órgão que tem um tratamento de informação relativamente seguro, ele tem classificação de informações e vazou por um funcionário. Nossa. Vazou por um funcionário e eles chegaram, inclusive, descobriram qual era o funcionário que vazou, tá? À época, era uma funcionária, inclusive. Ela não foi demitida. Não foi porque ele não quis demitir, porque ele tinha lei suficiente para demiti-la, tá? A lei do processo civil já tinha saído, a gente já tinha uma série de legislação. E aí ele disse que tinha publicado uma portaria da Receita, que caso acontecesse isso novamente, o funcionário seria demitido. Então, assim, as sanções, eu estou falando isso porque as sanções são importantes para coibir. Porque se a gente tem uma lei e o fato acontece e nada acontece, a lei perde o valor dela, né? Porque a pessoa fala, caraca, eu vou ter um trabalhão aqui para fazer isso não acontece, né? Cai no descrédito. Né? Entra no descrédito. Mas agora as sanções são enormes, eu vou falar delas daqui a pouco, tá? Então, os vazamentos de logins e senhas dos usuários do SEI. Isso aconteceu em 2018 e vazou todos os logins e senhas dos usuários. Voltamos ao famigerado login e senha. Né? Então, isso é um problema, o login e senha, até por causa disso. À época, a equipe agiu prontamente, colocou outra versão do sistema no ar e corrigiu o problema, assim, em questão de horas, tá? Mas houve o vazamento. E agora, há pouco tempo, houve uma falha no sistema do Denatran, tá? do Detran de Rio Grande do Norte, e pela brecha de lá, vazaram mais de 70 milhões de dados de brasileiros que possuíam carteira de habilitação. Isso foi ataque de hacker, tá? Mas a gente não pode deixar de pensar nisso. Então, eu preciso ter cuidado. Hoje, todos esses dados da carteira de habilitação, eles estão incluídos nessa lei de acesso a dados pessoais, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Em outubro do ano passado, em São Paulo, um erro técnico permitiu a exposição de dados pessoais de cidadãos inscritos no PROAC, Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Tá? Aconteceu agora, em outubro de 2019. Então, nós temos isso aqui, gente, se você colocar na internet vazamento de dados, você vai ter milhões de casos. Professor, falar enquanto cidadãos, você está lembrando agora, recentemente, o secretário de Saúde de São Paulo, que teve a Covid-19, enquanto cidadão, vazou a receita de remédio dele, né? Isso... Pior, foi do consultório dele. Alguém de lá. Isso foi pior, né? Então, assim, isso é mais grave ainda, né? Mas é bom você ter falado isso, que é para ver que nós não estamos livres disso, imunes disso. O Facebook vazou um tempo atrás milhões e milhões de dados, enfim. Essa história toda começa com o Facebook, né? Que o dono do Facebook foi chamado no Senado Federal para se explicar e tudo. Então, hoje a gente tem bastante problemas com relação a isso. Vamos às sanções. Deixa eu achar onde que eu coloquei elas aqui, tá? Porque a gente foi misturando as nossas perguntas. Tranquilo. Enquanto você vai procurando aqui, o Paulo também está perguntando se as imagens captadas por sistema de segurança de órgãos, as imagens, né, e dados de controle de prédios, por quanto tempo deve ser protegido? Também tem isso, né? Olha só que interessante. Essa sua pergunta foi, né? Muito boa, tá? Muito boa, Paulo. Muito, porque, olha, Paulo, a gente às vezes contrata, eu passei por isso no governo do estado do Rio, quando a gente estava implementando a gestão de documentos, lá o programa de gestão de documentos, que as pessoas acham que essas imagens não são documentos públicos.
né? Ah, não, isso é uma imagem de câmera e tudo, não é documento. É um documento público, sim. Ele é o registro de uma atividade que é a segurança orgânica do órgão, tá? E ele deve entrar no seu plano de classificação, ele deve ter um prazo de guarda predefinido para isso daí, tá? Para que você consiga manter isso. Nós tivemos um caso desse na época da presidente Dilma, de uma reunião dela com a secretária de Fazenda lá, que ela dizia que não reuniu, a secretária dizia que reuniu, estava na agenda da secretária, não estava na agenda dela, e aí pediram as imagens da câmara do corredor, tá? E à época foi dito que elas tinham sido eliminadas, as imagens da câmara. Pela legislação, se fosse fundo, isso não pode acontecer. Isso é um documento público e ele tem que ser mantido, até por questões de segurança, né? Por exemplo, se eu for acontecer um atentado dentro de um órgão, todas as imagens das câmeras, e mesmo que eu tenha descoberto isso um roubo daqui a 6 meses, eu tenho que usar isso para eu chegar à conclusão do que aconteceu, né? Então, isso é um documento que precisa ser acordado com a empresa que presta esse serviço, se a imagem vai ser entregue ou se a empresa vai ter que guardar a imagem e por quanto tempo ela tem que guardar a imagem. É bom deixar claro para quem está assistindo a gente, professor, que documento não é só o documento, aquele documento. Vamos lembrar do incêndio no Museu Nacional, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2018. Várias e várias obras de arte foram incendiadas, peças indígenas, livros raros, tudo isso é documento, gente. Tudo isso, né, professora, tem que ser resguardado. Então, a gente... São registros, né? Olha só, eu sempre, quando eu dou aula de gestão de documentos, uma das primeiras coisas que eu falo é limpem a mente. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de documento de arquivo, a tendência é a gente pensar naquele papel amarelado que passa pelo protocolo e tramita pelas áreas. Não! O documento de arquivo é o registro da sua atividade. Ele pode, por exemplo, a área de TI. A documentação de desenvolvimento de um software de governo é um documento de arquivo. Tá? Todo o código de desenvolvimento do software é um documento de arquivo, ou seja, é o registro da atividade. Então, a gente precisa abrir a nossa mente para ver o documento de arquivo como registro da atividade e não aquele papelzinho que está tramitando entre as áreas. Achou as sanções aí, professora? Pra gente... Achei, eu já estou com elas aqui. Tá? Vamos que nós estamos... Então, tá, beleza, vamos fechar já. Então, olha só, as sanções administrativas já são extremamente pesadas, tá? Então, você tem a advertência com indicação e prazo para adoção de medidas, é a primeira coisa, né? Então, eu denunciei, ele vai dar advertência e vai tomar as medidas corretivas. Se isso tiver me causado um dano, né, prejudicado a minha vida, por exemplo... Vamos supor que vazou alguma informação e o cara foi assassinado, né? E a pessoa foi assassinada, sei lá, que nem aquela senhora lá de São Paulo, eu fiquei chocada com a história, né? Tem uma multa que é o que eles chamam de multa simples. Simples. Ela vai de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada ao total de 50 milhões de reais por infração. Tá? Então, a gente tem, além disso, nós temos multa diária, observado o limite a que se refere o artigo 2, publicização da infração, ou seja, isso pode prejudicar a imagem da instituição, bloqueio dos dados pessoais a que se refere essa infração, eliminação desses dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados a que se refere a infração e proibição parcial ou total dos exercícios das atividades relacionadas ao tratamento dos dados, tá? E isso ele vai para a empresa e vai também para os responsáveis por essa manutenção, tá bem? Esses responsáveis me dão o gancho para o quarto passo, que é o armazenamento e a preservação. Anotem aí, quarto passo, o armazenamento e a preservação. E aqui, professor, a gente divide bem os documentos em
físicos e digitais. Eu queria saber quais são os cuidados no armazenamento, na preservação, e mais, quais são as responsabilidades dos custodiantes dos documentos. Porque tem a pergunta do Jerônimo, que até eu estou curioso em saber se ele em casa, trabalhando e entrando na Wi-Fi, vai ser responsabilizado. Então, vamos falar sobre armazenamento e preservação, né? Documentos físicos e digitais, os cuidados nesse armazenamento e as responsabilidades de quem são os custodiantes na administração pública. Aqui nós não vamos ter tempo de detalhar tudo isso, tá? Mas eu pediria para vocês darem uma olhada. Nós temos 4 figuras nessa história toda, que a primeira é o titular, que é a pessoa a quem se referem os dados pessoais, tá? Então, eu sou o titular dos meus dados pessoais, por exemplo. Né? O controlador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados, então, são os órgãos, né? Os diretores dos órgãos e tal. Ele vai dizer como que os dados devem ser tratados. Então, ele tem uma responsabilidade com relação a isso. E até ele vai determinar quais os dados devem ser coletados, tá? Uma das coisas também que eu deveria ter falado lá atrás e que eu me esqueci, que é, quando você coletar esse dado, é importante também que você colete autorização para essa coleta de dados, tá? Por quê? Porque se eu te autorizar a coletar o dado, na realidade, isso tem um peso menor, tá? Se eu não te autorizei a coletar esse dado, se esse dado foi coletado sem a minha ciência, as sanções podem ser maiores com relação a isso. Então, é importante que a pessoa a que o dado se refere, que é o titular, ela tenha ciência e ela diga que tem ciência. Se for um documento que ela assinou, é óbvio que se ela assinou o documento, ela tem ciência, né? E aí vocês vão ver que hoje todos os softwares, todos os sites, tudo que a gente entra, mudou a política de acesso. E faz você assinar lá dizendo que tem conhecimento dos cookies, que tem conhecimento de que ele está coletando os seus dados. O tal do li aceito, né? Eu li aceito. Não li. Li aceito. Ninguém lê, mas você está autorizando, tá? Aí nós temos o operador, que são vocês, tá? O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público que realiza o tratamento do dado. Então, é a pessoa que trabalha no dia a dia em nome do controlador, tá? Tudo isso, por isso que tudo ele fala assim, pessoa jurídica ou pessoa natural, porque pode ser um funcionário ou pode ser a minha empresa prestando serviço para você, tá? Então, se eu posso ser um operador quando eu sou, por exemplo, eu estou lá prestando serviço de segurança orgânica para o órgão. Então, eu controlo a entrada e saída de pessoas do prédio. Eu tenho lá um sistema que é da minha empresa. Esse sistema coleta a imagem da pessoa, coleta as informações dela, como RG e algumas outras coisas. Então, eu sou o operador em nome do controlador. Tá? Eu tenho responsabilidade e o controlador também tem responsabilidade. O meu contrato tem que ser regido e ter essas cláusulas dizendo qual é a minha responsabilidade e qual é a dele. Então, professor, você está me dizendo que se o gestor dos dados for uma empresa privada, se o vazamento acontecer lá, o órgão público é corresponsável, salvo se não fizer um contrato muito amarradinho, é isso? Exatamente, isso que é importante, né? Porque o que a gente vê hoje? Eu vejo muito licitação para guarda de documentação, licitação para protocolo, para operação de protocolo, licitação para organização de arquivo, né? Já participei de várias dessas licitações, nunca eu assinei um contrato que tivesse nem cláusula de confidencialidade. Olha. Na maioria das vezes, o contrato se refere única e exclusivamente ao trabalho que eu estou prestando ali, né? Ou seja, o mínimo é eu ter cláusulas de confidencialidade nesse contrato. O ideal é que detalhe claramente quais os dados que eu estou trabalhando e qual é a minha responsabilidade no tratamento daqueles dados, tá bem? Então, além disso, a gente tem o encarregado.
O encarregado, ele é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação com o órgão, entre o órgão controlador e o órgão e o controlador. Na realidade, o controlador hoje é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela não foi instituída ainda, a gente não sabe quem é, isso ainda não está resolvido, tá? Então, isso ainda vai acontecer. Mas o encarregado, e aí o encarregado normalmente, ele não deveria estar vinculado ao controlador, tá? Ele não deve estar vinculado ao controlador, ele deveria ser à parte, de preferência uma empresa que prestasse esse serviço entre o controlador e a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá bem? Essas são as figuras que a gente tem e para que respondem aquelas sanções. Bom, professora, deixa eu perguntar aqui, então, estamos falando de armazenamento e preservação, as pessoas que são responsáveis pelo armazenamento e a preservação dos órgãos públicos, mas eu preciso responder a pergunta do Jerônimo, que até eu estou curioso. Bom, armazenamento e preservação, só que ele está em casa trabalhando com o WhatsApp, está acessando o SEI, enfim, se alguém acessar a Wi-Fi da casa dele e esses dados forem hackeados, vazados, ele é responsável, professor? Depois de maio de 2021, sim. Nossa! Porque hoje as sanções foram adiadas para depois de maio de 2021, tá? Na realidade, tanto a medida provisória quanto a lei que adiou, a medida provisória fala especificamente da LGPD. A lei, ela por causa da questão do enfrentamento da Covid, algumas ações de lei foram passadas para mais tarde. E uma delas foram as sanções com relação à LGPD, que passou para 2021. Então, assim, isso vai entrar em vigor efetivamente em maio de 2021. Mas se ela tivesse em vigor, você poderia ser responsabilizado sim, claro que em conjunto com a sua empresa, que deveria te treinar, que deveria te dar condições e todo o restante, tá? Professora, tem muita gente perguntando aqui, o Ricardo Antônio, a Cristiane, que é comum os servidores públicos receberem ligações, tem um nome, eu não me lembro agora, tem um nome de uma empresa, mas é até melhor não falar, que ela faz um mailing de servidor público, ela tem data do seu aniversário, seu telefone, seu carro, ela liga para você para poder saber dos seus dados. Então, pede para a professora falar um pouquinho sobre essas empresas que entram em contato conosco para pedir informações pessoais, eu não sei se é pessoais aí ou funcionais, né? Se pode isso, professora? Pode ou não pode? Não pode. Não pode. Não pode ser dado nenhuma informação do funcionário para terceiros, tá? Nem telefone, nem os dados dele, nem endereço dele, nem mesmo endereço de e-mail dele. Qual é o normal, tá? O normal é que esses endereços de e-mail apareçam nas páginas pelos departamentos, pelos setores, e não nominalmente. Então, eu tenho o e-mail do departamento de pessoal, eu tenho o telefone do departamento de pessoal, mas eu não tenho o e-mail da Maria Rosângela da Cunha, que é a responsável pela concessão, por exemplo, de aposentadoria. Tá? Até porque isso viraria um inferno na vida dela, com a pessoa ligando o dia inteiro para ela, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma página, essa página traga as informações, mas traga também, né, gente? Porque a maioria das coisas que eu vejo às vezes eu preciso entrar em contato com algumas áreas dos órgãos e você leva o dia inteiro e não acha. Você não sabe com quem falar, você não tem telefone do RH, você não tem telefone do arquivo, você não tem telefone... Eu falo mais com o pessoal da área de documentação, né? Então, você não tem esses telefones, então é importante que tenha. Agora, informação pessoal não pode ser dada, tá? Nem mesmo informação relacionada a escalas de serviço. Até as escalas de serviço, elas devem ter um tratamento, um cuidado maior no tratamento dessas informações. Tem um filme legal para vocês assistirem sobre isso, eu nunca me lembro o nome dele, tá? Eu acho que eu agarro, se puder, que o cara invade o sistema do FBI... Leonardo DiCaprio, é esse? Isso. Quando eu acho que agarre, se puder. Ele pega a lista
Quando eu dou curso de segurança de informações, eu passo muito esse pedacinho. Ele pega a lista de serviço, ele pega no lixo. E aí ele estuda toda a escala e ele consegue entrar no prédio com aquela... Então, assim, isso já saiu da área de pessoal, mas é uma questão também de segurança do órgão, né? O Brasil tem pouco cuidado com a nossa informação. Isso é uma grande realidade. Lembrando que muitos dos vazamentos, os nossos vazamentos, às vezes somos nós mesmos que damos essas informações em rede social. Eu vi alguma coisa na televisão uma vez que o cara montou... Como é que é, professor? Parecia uma cartomante. Eu vou adivinhar. Ele pegava os dados da rede social da pessoa. Então, eu falei isso para você. Foi isso, né? Isso é bem interessante. Eu tenho um vídeo que eu uso muito na aula, que é a pessoa, ele vai entrando e tem como se fosse uma cartomante, e ele senta e ela vai falando todos os dados dele. Sua vida amorosa não anda bem, você gastou R$300 o mês passado com roupas, e ela vai contando as coisas e a pessoa vai ficando chocada. Ou seja, como que ele sabe tudo isso, né? Isso é tão íntimo, poucas pessoas têm acesso a isso. E depois, no final da história, para não demorar muito, ele mostra que tudo aquilo foi coletado na internet. Né? Ou seja, todas aquelas informações, nós é que fornecemos, né? Nós, de uma forma ou de outra, dentro das nossas redes sociais, a gente vai dando acesso para que as pessoas consigam ir minerando, o que a gente chama de minerar dados, né? E conseguindo nossas informações. Professora, lembrando, pessoal, nossa audiência aqui é rotativa, o pessoal entra em horários diferentes. Essa live, sim, vai estar disponível depois que acabar essa websérie completa da ESAF. Acaba no dia 25 de junho, vai passar uma semana, provavelmente na outra, mas vocês vão receber um e-mail de como poderão reassistir, anotar os pontos da live, fiquem tranquilos. Professora, rapidinho, a Daniela está perguntando, você pode indicar um documento para direcionar a construção de um manual de gestão documental, a documentos físicos? Existe algum documento, alguma coisa? Tem gente também perguntando, além de sugestão de filme, sugestão de livro. Nossa, de cabeça, assim, eu teria que montar. Eu posso montar, e no que você disse que vai disponibilizar isso, eu posso colocar isso lá, mas manual de gestão de documentos, a gente tem muitos na internet, tá? Que inclusive está disponível, você pode baixar, tem vários lá. Mas eu vou montar, pode deixar que eu me comprometo de montar uma listinha de pelo menos de alguns filmes, algumas coisas. Tem um filme legal que começou agora, que também não vou me lembrar o nome dele, mas ele está ali para eu assistir. É sobre contaminação de água, alguma coisa. A gente manda depois, Mais sujo, acho que é assim. Mas é um filme novíssimo e que trata da dificuldade que você tem de controlar essas informações e de manuseá-las, tá bem? Mas eu me comprometo de montar isso daí. Com relação ao tempo que a documentação tem que ficar, tem uma coisinha que eu queria falar, tá? Bom, então o órgão tem que ter sua... Professora, então acho que esse aí seria o quinto e último passo, né? Isso! Que é a questão da eliminação, anotem aí, quinto e último passo, a eliminação dos documentos. Isso. Exatamente, eu queria que você falasse sobre quanto tempo esses documentos têm que ser mantidos sob a nossa guarda. Só queria registrar a presença do professor Almeida, diretor-presidente da ESAF, que há 30 anos atrás fundou a ESAF, que esse ano 2020 faz 30 anos, está aqui também aprendendo mais um pouco com a professora Rosângela. Então, professora... Saudades, professor Almeida. Quantos anos não vejo? Verdade. Então, quinto passo, eliminação de documentos. Por quanto tempo eles Vamos lá, Pierre. Quanto tempo eu tenho que guardar isso, né? Então, nós temos que ter a nossa tabela de temporalidade. E, na realidade, o que determina quanto tempo você tem que manter uma documentação é a legislação também, né? Quanto tempo eu preciso? Primeiro, quando a gente fala o primeiro quanto tempo eu preciso manter esse documento para executar a minha atividade. Então, é o que a gente chama de valor primário probatório, valor primário administrativo. Ou seja, quanto tempo eu tenho que guardar esse documento para executar a minha atividade? É o arquivo corrente. É onde eu tenho que ter mais preocupação com esses dados, porque é onde ele está
correndo, tramitando dentro da minha instituição. Então, essa fase do corrente, ela é bastante crítica, porque eu tenho inúmeros acessos a esse documento dentro da minha instituição. Então, eu preciso ter um cuidado maior, né? Depois, eu tenho o prazo probatório, que é quanto tempo eu preciso armazenar esse documento para comprovar junto aos órgãos de controle, né, que eu executei aquela atividade corretamente, tá? Então, eu tenho que ter a minha tabela de temporalidade com esses prazos. A atividade meio, tá? Que são as atividades de compras pessoal, administrativa, todas essas áreas meio, nós temos o código de classificação e a tabela de temporalidade do arquivo, que o Arquivo Nacional lançou esse ano, para o Executivo Federal, tá? Então, o Executivo Federal não tem que decidir prazo de guarda para esses documentos, ele tem que cumprir o prazo que está predeterminado na tabela do Executivo Federal. A área fim tem que ser desenvolvida a tabela da área fim pelos órgãos e enviada para o Arquivo Nacional aprovar. Estados e municípios, tá? Nós tínhamos uma tabela do Conselho Nacional de Arquivos que foi revogada. Essa tabela não existe mais, que era a resolução 14 do Conselho Nacional de Arquivos. Isso não existe mais. E essa resolução nova, que é o Código de Classificação do Executivo Federal, só serve para o Executivo Federal. Então, estados e municípios precisam fazer suas próprias tabelas. É claro que essa do Executivo Federal, ele serve como parâmetro, tá? Alguns estados já têm isso pronto. Rio de Janeiro tem pronto, São Paulo tem pronto, acho que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns estados já têm. Então, eu aconselho vocês a olharem na legislação do estado se eles já têm para a área meio. Para a área fim, com certeza, você não vai ter uma tabela modelo, você vai ter que ser a sua, tá? Então, o prazo é o prazo que você precisa manter para cumprir a legislação. Agora, qual é o maior problema disso tudo? São os documentos de guarda permanente, né? Aqueles 10 bilhões de anos, que eu nunca mais vou eliminar, né? Ou eu morro, a Terra acaba, os ETs chegam aqui, meu documento está guardadinho lá debaixo da terra, porque ele é de guarda permanente, né? Por exemplo, doutor, dá um exemplo de guarda permanente aí. Por exemplo, um contrato de convênio. Ele é de guarda permanente, tá? Ótimo. Tem vários. Lá na tabela do Executivo Federal, você vai encontrar vários lá, tá? Eu falei o contrato de convênio porque é onde você pode ser que você tenha dados pessoais. Porque a maioria dos documentos dificilmente você vai ter. Mas é mais essa área que é a mais sensível. Foi um bom exemplo, bom exemplo. Uma coisa também legal que eu esqueci de falar aqui. Beleza, vamos lá. Eu vou falar agora. Com relação ao descarte, tá? Precisa ter cuidado com esse descarte. Eu ia perguntar. Eu não posso simplesmente, cumpri meu prazo aqui, tá? Finalizei, terminei o meu prazo aqui do documento. Eu chamo a cooperativa de reciclagem, entrego todas as minhas caixinhas lá para ele e falo, olha, tá aí, pode eliminar. Negativo. Tá? Eu preciso triturar esses documentos e, de preferência, acompanhar esse documento até essa cooperativa e ver a destruição deles. Normalmente, o que as cooperativas fazem eles têm uns grandes tanques com químicos e eles jogam esses documentos lá dentro. Então, o ideal é que você tenha um funcionário que, mesmo depois que você triturou, você acompanhe isso, tá? Vamos lá. Um caso horroroso que aconteceu com relação à destruição, que até fez uma grande mudança, uma lenha no NEC por causa disso, tá? Quando houve várias universidades faliram, uma universidade do Rio de Janeiro, todo mundo sabe o nome, mas eu não vou falar, né? Ela pegou a documentação dos alunos e jogou num camburão, em frente à universidade. E uma pessoa que estava passando...
E aí os alunos não conseguiam rematricular em outras universidades, porque não tinham histórico escolar. A universidade fechou de uma hora para outra e os alunos ficaram... E era uma universidade particular, tinha inclusive curso de medicina, de engenharia, e os alunos ficaram a ver navios, né? Inclusive, essa documentação, um transeunte estava passando, viu os documentos no chão, olhou e viu que eram documentos de aluno e recolheu esses documentos. Isso foi parar no jornal e depois isso foi recolhido. Aí o MEC saiu com todas aquelas portarias, né? Que dá prazo de 24 meses para você digitalizar toda a documentação de aluno, né? Do registro acadêmico. Ele veio por causa disso. Então, gente, a eliminação não é menos importante do que o armazenamento, do que o trâmite. A eliminação também tem que ser cuidada, tá? HD, né? Isso que eu ia perguntar. Papel é fácil, tritura. E o HD, professora? E problemas que a gente às vezes tem hoje, né? Desculpa, complementando o HD, depois também de ter terminado o prazo, eu posso vender os dados, posso comercializar, enfim. Não, pode fazer isso nunca, tá? Cuidado, então, inclusive, meu computador deu problema, vou mandar para consertar, lá vai ele com todos os dados, tá? Temos um exemplo disso. Não lembro mais o nome da atriz, porque eu já passei da idade, né? E eu, além disso, não acompanho muito. Mas o computador dela para consertar e as imagens dela e do marido, se não me engano, foram parar na internet. Não, ela foi chantageada, né? Foi isso, ela foi chantageada. Ou algumas que aconteceram isso. Acho que a Luana Piovani, Juliana Paz, aconteceu isso. Pois é. O outro do lado do olho verde. E isso não é diferente nos órgãos. Por exemplo, a Recall, que é uma empresa brasileira, brasileira não, ela é uma empresa de fora, mas que presta serviço aqui, não estou fazendo propaganda dela, tá? Mas é porque ela é a única que eu já vi fazer esse trabalho de elimine com segurança os seus documentos digitais, né? Ela propõe o derretimento dos HDs, que é basicamente o que os Estados Unidos e a Europa também fazem. Ou seja, os discos que têm informações mais sensíveis, informações mais importantes, o que eles aconselham é o derretimento do HD. Por causa do problema que eu falei, de você poder recuperar até 36 gravações lá do HD, tá bem? Tá, professora, queria te perguntar uma coisa, uma pergunta interessantíssima aqui, derreter o HD, uma dica. A Ana está perguntando, jovens aprendizes contratados que geralmente manuseiam documentos gerais dentro da empresa, devem assinar declaração de confidencialidade. O que fazer? Eu também não sei não, Ana. Pois é. Olha, nós temos tanto problema com relação a isso. Não é só o jovem aprendiz, né? Os estagiários que também entram para fazer o trabalho, estagiário de nível médio, estagiário de nível superior, né? Todos eles devem sim assinar e eles devem estar cientes. O ideal é que eles não manuseiem esse tipo de informação, né? Isso é o ideal, tá? Até porque, gente, é importante que a gente veja que essa mão de obra é uma mão de obra auxiliar. Eu não posso usar essa mão de obra como se ela fosse o meu funcionário, né? Principalmente o jovem aprendiz, ele é muito jovem, ele é muito novo, ele às vezes é um menino de 15 anos. Ele não tem a responsabilidade jurídica para isso, né? Então, assim, processá-lo seria bem complexo com a legislação que nós temos hoje no país, né, de proteção aos menores, né? Então, o ideal é que eles não façam esse serviço. Ótima dica. Esse é o ideal. Outra coisa, né? A gente vê muito contratação de gestão de protocolo. Professora, desculpa. Eu acho que eles não podem nem assinar a confidencialidade porque eles são menores de idade, não tem como fazer isso. Exatamente, teria que ter a assinatura dos pais. Do pai, né? A dica melhor é não manusear. É não usar, é que eles não sejam utilizados esse tipo de coisa, tá? É chato, mas menor aprendiz, o que ele vai fazer normalmente é tirar xerox, ajudar a organizar as coisas, tá? Ele não vai fazer esse trabalho que é um trabalho
da instituição, né? Um trabalho daquela função, daquela atividade. Para isso, eu tenho que ter um servidor público contratado para isso daí, né? Desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Não, sem problema. É porque aquela hora o Jerome ficou preocupado dos dados vazados pelo Wi-Fi dele, aí o Eusiane já está falando, eu acho que então o trabalho remoto deve ser revisto. Eusiane, o trabalho remoto, inclusive a live de ontem sobre teletrabalho é sensacional. O que deve ser revisto são as ferramentas de utilização do trabalho remoto. É claro que a gente foi solapado por uma pandemia, colocado em casa, e está todo mundo no limbo. Acho que o momento é o limbo. Mas a recomendação é que isso vai passar e que nós temos um prazo para adequação. O trabalho remoto é uma tendência mundial irreversível. A gente falou isso na live passada. Professora, lixo, estamos falando de lixo. Nos Estados Unidos, mexer no lixo dos outros é crime federal, né? Sim, exatamente. O lixo lá ele é considerado propriedade privada, né? Por quê? É por causa dessas coisas que eu estou falando aqui, né? Muitas vezes você descarta o lixo de qualquer forma, né? E principalmente um lixo de casa, por exemplo, ele pode dizer muito da sua personalidade. Eu tenho uma mãe que tem 84 anos, ela cuida das informações dela melhor do que eu, tá? Por exemplo, os cartões de crédito dela, todas as faturinhas, tá? Ela bota numa bacia de água, derrete tudo ali, depois que ela joga fora. Por quê? Porque ali no cartão de crédito você pode deduzir tirar uma série de informações da rotina da pessoa, da forma como ela vive, né? E isso não é diferente nos órgãos. Então, muito cuidado com o lixo. Aquele famoso amassa e joga no lixo do lado, né? Estou fazendo o documento aqui, não era isso que eu queria, amasso ele e jogo fora. Se ele é um documento que contém dados pessoais, eu tenho que ter uma maquininha de trituração do lado onde eu jogo ali. Então, essa máquina ela é importante em todos os setores em que eu trabalho, em todos os setores que trabalham com documentação, com informações pessoais. Por quê? Eu não vou reutilizar o documento, eu fiz uma nova versão dele, eu coloco na maquininha, ela tritura e pronto. Professora, sabe o que eu aprendi com meu pai? Inclusive, o professor Almeida está falando aqui, ó, professora Rosane, sua live está sensacional, imagina um curso de EAD com muito tempo, o pessoal vai aproveitar muito. Sabe o que eu aprendi com ele? Quando você fazia um cheque e errava, você rasgava, dobrava, rasgava. Aí você ia em várias lixeiras e jogava, para poder evitar o que vai de órgão público querendo contratar a sua mãe para fazer esse tipo de coisa. O Pedro está contribuindo, dizendo aqui, o nome do filme é Água Tóxica. Isso mesmo, água tóxica. Obrigada, então, Pedro. Ele está contribuindo aqui. Então, essa história do lixo, como descartar, é o quinto e último passo que merece atenção quanto os demais, né? Exatamente. Na realidade, Pierre, a gente começa lá no primeiro passo com a identificação e depois, quando eu identifiquei o meu dado, o meu documento, ele tem um dado pessoal e mais, se ele tem um dado pessoal sensível, sendo ele físico ou digital, eu tenho que ter o cuidado no tratamento dele durante todo o ciclo de vida desse documento. Tá? Área de TI, cuidado com o armazenamento, cuidado com o tipo de sistema, se o sistema tem capacidade de controlar esse acesso de acordo com a restrição definida. Pessoal que trabalha com documentação física, cuidado em armazenar os documentos pessoais separados, numa área fechada, no mínimo num armário com chave, tá? Ter a relação das pessoas que manuseiam esses documentos, controlar por onde que eles passam, né? Pelo menos para você, no caso de um vazamento, você saber até por onde que pode ter acontecido,